Olá pessoal, eu sou o professor Ayrton e hoje a gente vai retomar, certo, nossos estudos, agora no 8º ano, certo? Mas antes de começar a falar sobre os assuntos do 8º ano, a gente vai revisar o que a gente aprendeu ano passado, tá? Acredito que todos vocês já tenham respondido as questões que foi disponibilizado no blog, certo? E hoje a gente vai revisar o conteúdo daquelas questões e resolver as questões também, tá? Então hoje a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, tá? Eu vou estar resolvendo agora 5 questões relacionadas a um determinado assunto e na próxima aula a gente vai estar resolvendo as outras 5 questões, tá bom? Então vamos lá. Então, a gente vai trabalhar hoje esses 3 assuntos específicos, tá? Esses 3 assuntos, eles são tema de 5 questões que estão lá naquele questionário, tá? A gente vai começar a falar, então, sobre os números racionais e frações. A gente vai fazer uma breve recapitulação, tá? Então, os números racionais são aqueles que englobam tanto as frações quanto os números quebrados, certo? Números inteiros, certo? Ele é um grupo, o que a gente chama de conjunto numérico, onde vai ter vários números envolvidos, tá? Então, os números racionais, eles englobam as frações, os números decimais, ou seja, os números quebrados, certo? Positivos, negativos e, óbvio, também os inteiros, certo? Então, os números racionais, eles englobam todos esses números aqui, tá? E para a gente fazer a operação com esses números, certo? A gente precisa, primeiro, ou você precisa ter todos como números decimais, certo? Seja positivo ou negativo, ou todos como fração, tá? Então, para deixar bem claro, ou todos têm que ser frações, ou todos têm que ser decimais, tá bom? Vamos lá, vamos para um exemplo aqui. Se eu tivesse, por exemplo, 2,2 mais 1 sobre 2, certo? 1 meio. Como eu tenho dois tipos de números diferentes, eu não posso simplesmente somá-los. Eu tenho que ou transformar, certo? Esse 2,2 em uma fração, para que eu possa fazer a operação, ou eu vou transformar esse outro número em um número decimal, que ele é 0,5, tá? Dica: para soma e subtração, eu indico transformar em decimais. Para multiplicação e divisão, eu indico que vocês transformem em frações, certo? Por quê? Você multiplicar números decimais é um tanto quanto complicado, certo? Você vai ter que tirar vírgula, botar vírgula. Então, você transformar em fração, você já pode fazer essa conta mais que diretamente. Eu vou mostrar já já. Já a soma e a subtração de frações é um pouco mais complicado, certo? Você vai ter que fazer regra de borboleta, MMC. Então, nesse caso, eu acho que cada caso fica melhor de uma determinada forma. Vamos a alguns exemplos, tá? Então, eu vou pegar o mesmo exemplo que eu peguei anteriormente, tá? 2,2 mais 1 meio. E eu vou somar eles como se fossem frações. Vocês vão ver o trabalho que vai dar. Então, esse aqui vai ser 22 sobre 10 mais 1 meio. E aqui eu vou ter que fazer a regra da borboleta, certo? Vou ter que pegar 22 vezes 2, 1 vezes 10. Tá? Vou fazer aqui embaixo. Então, 22 vezes 2 vai dar 44. 1 vezes 10 vai dar 10. E aqui, 2 vezes 10 vai dar 20. Aí aqui, o que eu vou fazer? Vou somar os de cima. Dá 54 sobre 20.
E aí, para me transformar esse número aqui em decimal, é outro trabalho. Então, tipo, para soma, é muito mais simples a gente fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui 2,2 mais 1 meio. 1 meio, transformando ele em decimal, certo? Logo direto. Ele vai ser quanto? Ele vai ser 0,5. Então, a única preocupação que eu vou ter é realizar a divisão aqui, ó, para descobrir quem é o número decimal equivalente. Feito isso, achei ele, basta somar, certo? Que vai dar 2,7, beleza? Então, para soma e subtração, bota em decimal que fica mais simples. Já na multiplicação, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui 1,5 vezes 3 quartos, tá? Para eu multiplicar dois números decimais, certo? Que no caso esse carinha aqui vai ser... Para mim multiplicar isso aqui, eu vou ter que tirar a vírgula, multiplicar, devolver vírgula, certo? Se eu transformar esse primeiro cara, esse que está em decimal, transformar em fração, certo? Ou seja, que vai ser 15 sobre 10. Quando eu simplificar aqui por 5 e aqui por 5, eu vou ter 3 meios, certo? Então, esse carinha aqui, ó, se transformou em 3 meios. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma nova... Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Então, agora, ó, eu vou ter 3 meios vezes 3 quartos, certo? E na multiplicação de fração, eu não preciso fazer borboleta, eu não preciso fazer nada. Basta que eu multiplique os dois diretamente, ó. 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 4 é 8, tá? E aí, para eu dividir, para eu encontrar o número decimal que é equivalente a esse aqui, eu vou ter que fazer 9 dividido por 8, certo? Mas é muito mais simples do que ter que fazer todo aquele jogo com as vírgulas, tá? Então, a dica é essa. Beleza? Feito isso, vamos dar uma olhadinha nas questões que a gente tem lá. Então, essa é a primeira questão da prova. Está marcado como número 3, porque antes dessas questões, tem as opções de você colocar o seu nome, a turma, mas isso aqui não vai atrapalhar o nosso raciocínio, tá? Então, essa daqui é a primeira questão que tem lá. Ela fala o seguinte: 3 amigos foram a um rodízio de pizza que cobra R$ 27,90 por pessoa. Além disso, eles consumiram 3 refrigerantes, que custam R$ 4,90 cada, e 2 águas, que custam R$ 1,90 cada. Qual o valor total da conta no final do rodízio? Tá? Então, basta fazer uma multiplicação e depois uma soma com esses números, certo? Então, vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Então, são 3 pessoas, onde cada uma teve que pagar R$ 27,90, certo? Além disso, ó, eles consumiram 3 refrigerantes, certo? 3 refrigerantes que custam R$ 4,90 cada, certo? E 2 águas que custam R$ 1,90 cada. Após eu multiplicar todos esses números, basta que eu some os resultados para saber quanto deu a conta total deles, certo? Então, 3 vezes 27,90, o que eu preciso fazer? Aquela coisa, eu vou ter que pegar o número sem a vírgula. Então, deixa eu colocar aqui. 27,90 vezes 3, certo? Então, feito a multiplicação, basta que agora eu devolva a quantidade de casas decimais que eu tenho ao todo. Então, aqui eu tenho 2 casas, aqui eu não tenho nenhuma, certo? Logo, ao todo eu tenho 2 casas, certo? Ou seja, eu vou devolver 2 casas. Beleza? Essa é a única regra que a gente tem na multiplicação. 83,70. 3 águas a R$ 4,90. Vamos lá. Novamente, eu só tenho 2 casas, devolvo 2 casas. Fica 14,90.
1,70. E duas águas a 1,90. Novamente, eu tenho duas casas, devolvo duas casas, certo? 3,80, tá? Agora, o que eu preciso fazer é somar todos esses valores aqui, tá? E aí, eu vou saber quanto eles vão pagar ao final. Então, aqui, a regra da soma, certo? É que toda vírgula tem que estar abaixo de todas as vírgulas. Todo número decimal tem que estar abaixo do número decimal. Todo número inteiro tem que estar abaixo do inteiro. Então, vou corrigir aqui uma única coisa, ó, que o 3 é para estar embaixo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai somar normalmente, tá? Então, aqui é 0. 7 mais 7 é 14. Mais 8, 22. Então, vai o 2 lá para cima. 2 mais 3, 5. Mais 4, 9. Mais 3, 12. Vai o 1. Aqui vai dar 1 mais 8, 9. Mais 1, 10. Tá? E a vírgula também vem aqui embaixo. Ó. Então, a resposta é R$ 102,20. Item B. Tá? O primeiro aqui, o item correto é o item B. Agora, a gente vai pular lá para a sétima, que na verdade é a quinta questão lá do formulário, certo? Do questionário que vocês responderam, que ele pede para você resolver a expressão numérica a seguir, certo? E essa expressão traz tanto frações quanto números decimais. Para resolver isso, lembra que eu falei no começo da aula agora, se for soma, o ideal é que você transforme diretamente para números decimais. Então, é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, eu tenho 5 meios mais 2,5 mais 3,4 menos 6,4. 3 quartos, perdão. Falei 3,4. 3 quartos. Então, o que a gente vai fazer aqui é transformar todo mundo para uma mesma forma, certo? Forma numérica. Nesse caso, a gente vai transformar todos para decimais. Então, 5 meios. Quanto é que é o equivalente a 5 meios em números decimais? Você pode dividir 5 para 2, certo? Que vai dar 2. Sobra 1, coloco o 0 e a vírgula. E aqui vai dar 5, certo? Ou seja, 2 meios é 2,5. Mais 2,5 mais 3 quartos, quanto é? Bom, 3 eu não consigo dividir para 4. Quando eu insiro 0 aqui, insiro 0 e a vírgula. 30 para 4 dá 7. 28. Sobra 2. Como eu já coloquei um 0 e a vírgula, aqui eu posso colocar um outro 0, certo? E aqui, 20 para 4 é 5, resto 0, certo? Essa é a forma mais rápida, certo? Mais simples de você transformar para decimal. A não ser que você já saiba decorado, aí claro que é bem melhor, certo? Menos 6,4. E agora basta somar todo mundo, tá? Aqui, ó, de cara, 2,50 mais 2,50, certo? Vai dar 5 mais 0,75 menos 6,4. Esses dois aqui também é simples, ó. Vai dar 5,75. Opa! Menos 6,4. Agora não tem jeito, né? Agora a gente vai ter que fazer a subtração. Então, perceba o seguinte, ó. O 6 aqui, ele é o maior número. Então, ele vai para a parte de cima. Deixa eu colocar mais embaixo aqui. Ele vai para a parte de cima da nossa operação, certo? Só que perceba que ele está negativo, tá? Então, eu vou colocar o sinal nele aqui, só para a gente lembrar que ele é negativo. E aqui embaixo eu coloco 5,75. Como aqui eu tenho casas de quantidades diferentes, certo? Eu tenho quantidades diferentes de casas decimais, eu vou colocar um 0 aqui só para igualar
não deixar esse espaço em branco, certo? E o 5, só lembrando, ele está positivo, tá? Então, por que eu estou colocando esses sinais desse jeito? Seguinte, quando eu estou fazendo uma subtração de números, seja eles inteiros ou decimais, o meu resultado ele vai ter o sinal do maior número. Quem é o maior número aqui? Não é o 6,40? Então, o meu resultado vai ser negativo. Perceba aqui, ó, que eu estou tirando mais do que eu tenho. Eu tenho 5,75, estou tirando 6,4. Então, óbvio que eu vou ficar negativado, porque eu estou tirando mais, tá? Mas vamos em frente, vamos em frente. Aqui, 0 menos 5, certo? Eu vou subtrair normal. 0 menos 5 não dá. Pego emprestado, aqui fica 3, aqui fica 10. Então, 10 menos 5 é 5. 3 menos 7 também não dá. Pego emprestado, aqui fica 13. Ótimo, aqui vai ficar 6, né? Vírgula abaixo de vírgula, 5 menos 5, 0. Então, o meu resultado vai ser menos 0,65, certo? Esse é o resultado da minha expressão numérica. Perceba que aqui o item A marca o 6,65, tá? Que é o resultado dessa questão. Bom, agora a gente vai trabalhar, certo? O tema, o assunto, aliás, conteúdo, expressões algébricas, tá? Expressões algébricas são aquelas expressões onde a gente tem uma letra substituindo um número, certo? E o objetivo ali é que você consiga operar, certo? Os números que tem, você possa operar as letras que sejam iguais, certo? E eventualmente descobrir o valor daquela letra. Mas vamos seguir em frente. Bom, o conteúdo que a gente vai trabalhar agora são as expressões algébricas, certo? Que são aquelas expressões onde você tem letras, certo? Substituindo um determinado número. Então, por exemplo, 2x mais y, esse x e esse y, ele está substituindo um número aí, certo? Que número é esse? Eu não sei ainda, tá? E aí, se eu não sei, ele pode ser qualquer um, certo? O que vai depender é o resultado dessa expressão, tá? Mas vamos com calma, certo? Primeiro de tudo, essa equação que está no quadro, ela já está simplificada. O que significa isso? Que eu tenho apenas um x e eu tenho apenas um y, tá? Vai ter equações onde eu vou ter o seguinte, ó, x mais 2y mais 3x mais 4y. Perceba que eu tenho x aqui, y aqui e y aqui, certo? Então, tá bagunçado, tá tudo espalhado. Então, para eu simplificar, eu tenho que juntar todo mundo, certo? Numa única letra. Como é que eu faço isso? Eu tenho um x aqui, e eu tenho 3x aqui. Logo, ao todo, eu tenho 4x. Aqui eu tenho 2y e aqui eu tenho 4y. Logo, eu vou ter 6y. Então, essa forma é bem mais simples do que essa, certo? Então, isso que é simplificar a expressão algébrica, certo? E a gente vai fazer isso agora na questão de número 8, certo? Que é a sexta questão do questionário. Ele pede para você simplificar uma expressão algébrica e, para isso, ele diz que você deve reunir as parcelas que têm as mesmas incógnitas. Incógnitas são as letras, certo? Dessa forma, simplifique a expressão abaixo, certo? E aí, a gente vai ter o seguinte: x mais 5y mais 3x menos 2y mais 2x mais 7x. Muita coisa. Então, vamos juntar isso tudo numa coisa só, certo? Vamos lá. Bom, anotei aqui a nossa expressão e vamos ver o que a gente pode fazer com ela agora. Bom, vamos ver o que a gente faz com o x primeiro, depois a gente pensa no y. Então, aqui eu tenho 1x, 3x, 2x e 7x, certo? Então, o que eu vou fazer é juntar todos numa única incógnita, certo? Então, 1 mais 3
é 4, mais 2 é 6x, mais 7 vai ter 13x, certo? E aqui, ó, eu tenho 5y menos 2y. Então, 5 menos 2, vou ter 3y, certo? Só uma observação que esse menos aí era para ser mais, viu? É porque acabou falhando a caneta. Tem mais alguém para simplificar? Não, né? A gente já simplificou todos, já juntou todos que tinham para juntar. Então, essa daqui é a nossa expressão algébrica simplificada, tá? Então, toda vez que pedir para simplificar, para você deixar ela mais enxuta. 13x menos 3y é o item D aqui embaixo, ó, certo? O item D da nossa sexta questão, oitava aqui no PDF. E depois de expressões algébricas, a gente estudou o próximo conteúdo, que é equações, tá? E essas equações, o que é uma equação? É quando eu tenho uma expressão algébrica que tem o mesmo valor, certo? A outra, a outra expressão algébrica, certo? Então, eu tenho duas expressões que elas têm o mesmo valor, certo? Eu vou dar um exemplo. Então, digamos aqui que 2x mais 1, eu sei que essa expressão, ela tem como valor, como resultado, 5, certo? Eu sei que isso aqui vale 5. Mas eu também tenho outra expressão, por exemplo, x mais 3, que também vale 5, certo? Então, eu tenho duas expressões que têm o mesmo valor, certo? Todas valem 5. Então, eu posso dizer que essa expressão tem o mesmo valor que essa expressão, ou seja, elas são iguais, ó. 2x mais 1 é igual a x mais 3, certo? Então, isso daqui é uma equação. É quando eu tenho duas expressões algébricas que têm o mesmo valor, certo? Só que tem um porém aqui, ó. Tem um porém. Esse 5, ele também é uma expressão, certo? Só que ele é uma expressão numérica, tá? Ele é uma expressão numérica. Por quê? Porque ele só traz números, ele não tem nenhuma letra. Então, na verdade, isso daqui também é uma equação. Por quê? Porque eu tenho uma igualdade aqui no meio, tá bom? Então, o que determina uma equação, além da letra, além de qualquer coisa, é o símbolo de igual aqui, certo? Então, se eu tenho uma expressão igual a outra expressão, eu tenho uma equação, tá? Bom, e como é que eu resolvo essas equações? Então, vamos lá. Para eu ter o resultado de uma equação, eu preciso descobrir quanto equivale àquela incógnita. Então, vou pegar aqui o exemplo anterior. 2x mais 1 é igual a 5, certo? Que a gente falou que isso aqui era, sim, uma equação. Como é que eu descubro qual é esse valor de x? Basta eu encontrar um número que, quando eu colocar no lugar do x, ele vai ter o resultado 5, certo? O resultado dessa equação inteira vai ser 5, certo? E para que eu não precise ficar testando número por número até descobrir, o que eu faço? Eu tento deixar esse número sozinho de um lado da equação, certo? De um lado da igualdade. Para isso, ó, eu vou retirando os outros. Então, quando eu tiro esse 1 daqui, ó, eu tenho que retirar um daqui também, ó. Retirei um daqui, retirei um daqui. Então, vai ficar 2x igual a 5 menos 1, 4, certo? Esse 2 aqui que está multiplicando, ou seja, eu tenho 2x, eu só quero 1x, certo? Eu quero a metade do que eu tenho. Então, eu vou dividir esse cara por 2, ó, esse lado aqui eu vou dividir por 2, esse lado aqui eu vou dividir por 2 também. Por quê? Porque eu só quero a metade desse lado aqui, ó. Eu não quero 2x, eu quero apenas 1, certo? Ou seja, a metade de 2x
é x. A metade de 4 é 2. Então, dessa forma que eu vou resolver uma equação, certo? E como é que eu tenho certeza que isso deu certo? Basta substituir aqui no lugar do x. Ó. 2 vezes 2 mais 1 vai dar 5. Então, está correto, certo? Dessa forma que a gente resolve uma equação, tá? Claro, vai ter equações mais complicadas, equações mais simples, mas a forma de resolução é essa. Então, vamos lá. Aqui na questão número 9, a gente tem o seguinte. Sabemos que, numa balança de equilíbrio, como aqui temos abaixo, os dois lados precisam ter a mesma medida para ficar equilibrada. Se tirarmos de um lado, é necessário que tire do outro também. Com isso, descubra qual o peso da caixa X. Então, ele quer saber o peso dessa caixa aqui, ó, essa caixa, de forma que eu descubra isso apenas tirando os valores que eu tenho aqui, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui a balança para o nosso quadro. Como é que a gente vai fazer para descobrir, certo? Sem fazer operação nenhuma, sem fazer conta nenhuma, descobrir o peso da caixa X, só tirando os pesos dos dois lados aqui. Então, perceba o seguinte, ó. Desse lado eu tenho 500 e desse lado eu também tenho 500. Ou seja, eu posso tirar esses dois pesos aqui, certo? Se eu tirar esses dois pesos, a balança vai continuar equilibrada, porque eu tirei a mesma quantidade de cada lado. Beleza. Aqui eu tenho uma caixa X e aqui eu tenho duas. Ou seja, eu posso tirar essa daqui e posso tirar essa daqui, certo? O que continuou aqui, ó, eu vou escrever. Sobrou X, certo? Que é esse daqui, mais 100, igual, já que está equilibrado, tem o mesmo peso. Aqui só sobrou 250, certo? O que eu tenho que fazer agora? Eu vou tirar esse 100 daqui, e esse 250, eu só vou tirar 100 dele, tá? Quando eu tiro 100 dele, ó, tiro esse daqui, tiro 100 daqui, vai me sobrar que X é igual a 150 gramas, certo? Então, o peso da caixa é 150 gramas, tá bom? Isso eu fiz apenas observando e retirando os pesos que tinha em excesso, tá? Apenas isso que eu fiz. Então, a resposta aqui da questão, item A, 150 gramas. Na questão seguinte, certo? Eu tenho aqui duas equações. Nas equações x mais 2 igual a 5 e x menos 1 igual a 2, dizemos que elas são equivalentes porque elas têm o mesmo valor de x. Então, essas duas equações aqui, certo? Elas são equivalentes porque x vale a mesma coisa. X vale um determinado número aqui e o mesmo número na outra equação, certo? Que aqui ele fala, ele dá a resposta. Dizemos que elas são equivalentes porque elas têm o mesmo valor de x, que é 3. Então, quando eu coloco 3 aqui, ó, x mais 2 é 5, tá correto? Quando eu boto 3 aqui, x menos 1 é 2. Então, x é 3 nos dois casos. E ele pede, nas opções abaixo, encontre as equações que também são equivalentes. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é descobrir em qual desses itens x tem o mesmo valor, tanto na primeira equação quanto na segunda equação. Então, vamos começar aqui por x mais 1 igual a 5, certo? X mais 1 igual a 5 e x mais 2 igual a 10. X mais 2 igual a 10. Bom, aqui está fácil, né? Se eu tirar 1 daqui, eu vou ter que tirar 1 daqui. X é igual a 4. Aqui, se eu tirar 2 daqui, eu vou tirar 2 daqui. X é igual a 8. São iguais? Não, né? São diferentes. Então, elas não são equivalentes. Não são equações equivalentes. Vamos testar agora 2x igual a 4 e x mais 10 igual a 12. X mais 10 igual a 12. Aqui, a gente já resolveu, né? Eu só quero a metade desse, então eu vou dividir por 2. E aqui também eu vou dividir por 2, certo? Então, aqui, a metade de 2x
é x, a metade de 4 é 2. Aqui eu tenho 10 que está sobrando, vou tirar do outro lado também, certo? Então, x é igual a 2. Os valores de x são o mesmo? São, né? Tem o mesmo valor de x. Logo, essas duas frações são equivalentes. Certo? Ou seja, elas têm o mesmo valor de x, tá? Então, a resposta aqui é o item B. Você poderia testar os outros também, mas você ia descobrir se tem mais de um item correto ou não, certo? Eu vou deixar essa tarefa para vocês. Bom, gente, então, essa foi a aula de hoje, certo? Já sai a segunda parte, certo? Talvez já esteja disponível aí para você assistir, onde a gente vai trabalhar os outros assuntos que a gente viu ano passado e resolver as outras 5 questões, tá? Então, eu espero vocês lá. Até a próxima e tchau!